Olá, estudantes, pais, famílias, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela que vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula de número 21, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram as anotações iniciais, nós vamos passar para vocês os materiais para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos precisar que vocês peguem apenas o caderno de anotação, né, professor André? Isso mesmo. Bom, pessoal, então para nós darmos início à nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à parte das acrobacias, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então a gente fez algumas acrobacias individualmente nas aulas passadas, né? Teve uma que a gente fez em dupla, né? Isso. E hoje nós vamos dar continuidade. Isso mesmo. Até a aula passada a gente trabalhou também com a nossa convidada, né, professor André? Então a gente teve também aquela questão lá da bolha de sabão, né, da bola de sabão gigante, bolha de sabão gigante, né, que a gente aprendeu a fazer. E além disso, nas aulas anteriores também a gente fez algumas acrobacias, como o professor André comentou com vocês. E daí hoje, pra gente dar continuidade a essa acrobacias, a gente vai conversar um pouquinho com vocês e também vai fazer na prática a parte das pirâmides, né, professor? Isso mesmo, doutora Carol. Professor André, você já viu? Você sabe o que é uma pirâmide humana? Pirâmide humana, pelo nome, professora Carol, eu imagino que seja várias pessoas, né, criando um formato de uma pirâmide, né? Acredito eu, pelo nome. Não sei se estou correto. Sim, e vocês aí na casa de vocês? Vocês sabem o que é uma pirâmide humana, né? Então, a intenção, né, justamente pela resposta do professor André, a pirâmide humana é justamente isso, né? É você tentar formar uma pirâmide, né? Às vezes nem necessariamente uma pirâmide mesmo, né, professor André? Mas algumas formas, né, diferentes aí com o corpo, né? Por isso que é humana, né? Pirâmide humana com pessoas. E pode ser a partir de 2 pessoas, né? Porque daí, claro, para ser uma pirâmide você não consegue fazer sozinho, né? Tem que ser no mínimo 2 pessoas. Pode ser 2 pessoas, pode ser 3 pessoas ou pode ser até 3 ou mais pessoas, né? Pode ser até um grupo de pessoas, né? Pode ser até que vocês já tenham feito na escola de vocês com os professores de educação física, né? Quando vocês estavam lá na escola, né? Vocês já tenham feito com vários alunos, né, professor André? Que eu acho que ainda é mais interessante ainda. Nós aqui, nós não vamos conseguir fazer, né? Nós vamos estar um pouco limitados aqui, até em virtude do nosso espaço. Vocês também aí na casa de vocês, em virtude do espaço de vocês. E também o número de pessoas, né? Pois agora nós estamos num momento que nós não podemos aglomerar, né, professor André? Isso mesmo. Então, como que a gente vai ter várias pessoas pra gente fazer uma pirâmide, né? Então, a gente vai estar trabalhando com vocês a parte das pirâmides em dupla, a princípio, né, professora? Isso, então ainda em dupla a gente consegue fazer, né, professora Carol? Isso mesmo. E daí é interessante a gente, antes da gente fazer a parte prática, né, professor André, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão das pirâmides mesmo, né? Alguém de vocês já viu uma pirâmide formada por pessoas? Você já viu, professor André? Eu já vi, professora Carol. Vi no circo uma vez, num espetáculo que eu fui. Tinha lá uma pirâmide de pessoas. Eu não me recordo quantas pessoas tinham na pirâmide, mas eu lembro que era um número grande de pessoas. Sim, e interessante, ó, que o professor André falou do circo. A gente mostrou para vocês um videozinho nas aulas anteriores do Circo de Soleil, que é um circo contemporâneo. O Circo de Soleil usa bastante, né, professor André, essa parte de pirâmides, né? Então, lá naquele vídeo até tinha alguns, eu acho, movimentos, assim, também não lembro o número de pessoas que tinha, mas eu sei que eles trabalham muito com essa questão do corpo mesmo, né? Isso. Então, eles trabalham muito com essa questão de pirâmide. Lembrando, né, que quando a gente fala de pirâmide, de acrobacia, a gente já falou isso para vocês nas aulas anteriores, a gente tem que sempre tomar cuidado com a segurança.
né, professor André? Exato. A gente tem que estar fazendo com a orientação de alguém, né, com um adulto junto, tem que tomar cuidado com os móveis que a gente tem perto da gente para não se machucar, né, o piso que a gente vai fazer o movimento, então tem tudo isso, né, professor André? Isso, tem que cuidar, a gente sempre fala, né, todas as aulas aqui a gente se torna até bastante repetitivo, mas segurança sempre em primeiro lugar, ok? Então, cuidar onde vocês vão fazer, né, arruma ali um espaço para que vocês tenham um espaço suficiente para vocês poderem realizar essas pirâmides, né? Para não acontecer nenhum acidente aí, não acabar ninguém se machucando aí realizando essas atividades. Isso mesmo. Então, o professor André falou que ele viu uma pirâmide humana no circo. E vocês? Vocês já viram alguma pirâmide humana em algum lugar? Né? Eu já vi, professor André, no circo, como você falou, mas eu também já vi no sinaleiro, sabia? É mesmo, doutora Carol? Eu vi no sinaleiro, uma vez, dois rapazes que eles faziam a pirâmide e ainda faziam malabares, professor André. Uau, isso sim que é habilidade, né, professora Carol? Isso mesmo, então vocês vejam, eles juntaram as duas modalidades, vamos dizer assim, do circo, né, professor André, para realizar o movimento. Que legal. E vocês? Provavelmente vocês já devem ter visto também no circo, mas podem ter visto também em outros lugares, né, professor André? Sim, cada um pode ter visto em um lugar, pode ter visto na televisão, pode ter visto na internet, né? Pode ter visto em diferentes lugares. E vocês sabiam que as pirâmides humanas são formadas a partir de 2 ou mais acrobatas? Que na verdade eu já contei isso pra vocês antes de perguntar, né, professor André? Que perguntou, né, professora Carol? Então, Você adiantou, já né? me adiantei. Então, como a gente já foi conversando, né, vocês sabem que, né, a gente já respondeu essa pergunta antes de fazer a pergunta, né, que essas pirâmides são formadas com 2 ou mais acrobatas, né? Que é o que a gente chama as pessoas que fazem acrobacias, né? Isso como a gente viu uma das aulas anteriores, que o nome de quem faz acrobacia são acrobatas, né? Isso mesmo. Então eles fazem, na verdade, as pirâmides podem ser consideradas, né, a partir de 2 pessoas ou mais, né? Não tem um número limite, né? O que é necessário para construir as figuras acrobáticas das pirâmides, professor André? Vamos pensar. Eu acho que a gente precisa ter força, né? Porque quem está na base da pirâmide tem que sustentar todos os outros que estão logo acima dele. Quem está logo acima tem que ter equilíbrio, porque está sobre a pessoa que está abaixo, né? Sobre a base, então a gente tem que ter equilíbrio. Que mais que a gente pode ter? Quem está lá, agora me lembrei de um outro lugar que eu vi também em pirâmide, foi em um filme onde tinha as team leaders, né? Elas são as líderes de torcida e faziam também a pirâmide, né? Ah, é verdade, essas líderes de torcidas elas também fazem, verdade, bem lembrado. Eu falando aqui eu lembrei, e aí eu lembrei porque eu lembrei de outra coisa que precisa, da flexibilidade, porque uma delas fazia lá alguns movimentos, aí eles lançavam, faziam saltos, fazia umas acrobacias bastante interessantes. Então, e lembrando, né, que quando a gente vê essas questões mais elaboradas, assim, né, seja no filme, seja no circo profissional, a gente vê que eles são treinados para isso, né, eles são profissionais. Então, para eles chegarem no nível que eles estão, eles treinaram muito para isso, né, professor André? Sim. Que não é o nosso caso aqui, né? Nem o nosso caso e nem de vocês aí na casa de vocês. Nós estamos fazendo a parte inicial aí das acrobacias, né, professor André? Exatamente. Então a gente, né, por mais que tenham visto, que a gente esteja falando aqui das acrobacias, das pirâmides, dos movimentos que eles fazem, porém, como a gente falou também em aulas anteriores, eles treinam para isso, né? Então nós estamos trazendo algo inicial, algo básico para a gente poder realizar, até por conta do espaço, por conta da quantidade de pessoas, enfim. Então, inúmeras questões que nós temos que estar sempre atentos e que a gente sempre fala, né? Principalmente na segurança. Sim, então. E outra questão importante é a nomenclatura, né? Vocês vejam que a gente pode falar pirâmides ou figuras acrobáticas, né, professor André? Por quê?
Porque não necessariamente, que nem aqui a gente vai fazer alguns movimentos em dupla, que vocês vão fazer aí conosco também, né? Mas a gente vai fazer alguns movimentos em dupla que não necessariamente vai formar uma pirâmide, né, professor André? Por isso que é chamado de figuras acrobáticas. Exato. Então ela pode ser chamado de pirâmides ou figuras acrobáticas. E professor André, o que será que a gente precisa ter, né, assim como os cuidados, né, que a gente tem que ter com o próprio corpo e com o corpo do outro, né? Quando a gente vai fazer uma figura acrobática, seja em dupla ou seja em mais pessoas. Como a gente também se torna um pouco repetitivo, né, professora Carol? Mas a gente fala em quase todas as aulas que a gente tem que respeitar os nossos limites e respeitar os limites do colega que está realizando a atividade junto com a gente. Porque para realizar essas figuras acrobáticas ou essas pirâmides acrobáticas, a gente tem que trabalhar um pouquinho com o nosso corpo, né? Como a gente falou, vai exigir força, vai exigir equilíbrio, vai exigir flexibilidade, e para isso tudo nós não podemos ultrapassar os nossos limites, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, tanto com o nosso corpo como com o corpo do nosso colega que está realizando a atividade junto com a gente. E até a gente tem que ter, né, professor André, aí a questão de quem vai fazer o que, né, nessa parte das figuras acrobáticas, Exato. né? Porque, por exemplo, assim, de repente, como o professor André falou, quem é mais forte tem que ficar embaixo, por exemplo, para sustentar, né? Quem tem mais flexibilidade, mais equilíbrio, pode, né? Talvez seja melhor se ficar na parte de cima, porque vai ser mais fácil para desenvolver o movimento, né? Então tem que pensar em tudo isso, né? Até a questão do tamanho, né? Quando tem uma pessoa muito maior, mais alto, mais baixo, né? Então tem que pensar em todas essas questões aí para poder realizar essas figuras. Então, dando continuidade aqui, professor André, ao nosso bate-papo aqui, né, sobre pirâmides, antes da gente fazer a nossa prática, a gente tem que entender, né, que a base da pirâmide é formada por pessoas com mais facilidade de suportar e equilibrar o seu próprio corpo e o dos colegas, né? E isso exige muita responsabilidade com o corpo do outro, né? Então, por exemplo, se eu vou ficar embaixo e vou sustentar várias pessoas em cima, eu tenho que ter uma responsabilidade de saber que eu tenho que segurar, né? Eu tenho que ter força suficiente para segurar o peso dessas pessoas que estão em cima de mim, para não deixar essas pessoas caírem. Então é uma responsabilidade, né, professora? Isso mesmo. Então é mais um cuidado que nós temos que ter para realizar essa pirâmide ou essa figura acrobática, né? Isso mesmo. E aí para isso tem um nome, né, professora Carol? Como é que é o nome que a gente dá para a pessoa que fica na parte de cima da pirâmide ou da figura? Então, o nome de quem fica é volante. Pessoa não é que volante do carro, né? Não, professor André. Não é o volante do carro, é o outro volante. Na verdade, eles chamam, né, dentro das acrobacias, das figuras acrobáticas, de volante a pessoa que fica em cima da pirâmide. Então, é aquela pessoa que tem mais equilíbrio, mais flexibilidade, né? Não aquela que tem mais força, que seria a base da pirâmide, né? Eu acho que a gente podia incluir mais além da força, do equilíbrio, a gente também tem que incluir coragem, né? Também. Se ele tá em cima, ele tem que ter coragem, porque ele tem que confiar quem está na base, né? Quem está sustentando ele logo acima. Exatamente. Então ele tem que ter coragem, né? E além de coragem, professor André, ele tem que ter confiança também, né? Tem que confiar no colega que tá ali sustentando ele, né? Exatamente. Por isso que a gente fala nessa questão do respeito, né? Respeito ao próprio corpo, como o professor André fala, né? De respeito aos próprios limites, às suas limitações e também respeito ao outro, né? Porque você tem que confiar no outro, né? Que o outro vai ter a força suficiente para conseguir te aguentar e não te derrubar, né? Exatamente, professora Carol. Então agora que nós falamos um pouquinho sobre as pirâmides acrobáticas ou sobre as figuras acrobáticas, vamos trazer um pouquinho de algumas imagens para eles sobre essas pirâmides. Claro que em duplas, como a gente já falou, você pode acompanhar com a gente na tela algumas imagens aí de pirâmides em duplas ou figuras acrobáticas em duplas. Então vocês vejam ali, né? Nessas duas primeiras imagens aí, né, que a gente mostra para vocês, vocês vejam que
de certa forma, ainda são figuras acrobáticas mais fáceis, né, professora? Mais simples, como a gente mais falou, nós estamos iniciando, né? Isso mesmo, que vocês vejam que existe o apoio no chão, né? É claro que aquela posição ali de quem está em cima, né? Aquela posição com as pernas esticadas ali de quem está em cima, também não é tão fácil de fazer, né? Sim. Tudo bem que tem ali o apoio, né? Tanto o apoio da mão, como o apoio nas costas do colega, na segunda figura. Mas mesmo assim não é tão simples, né? Sim, aí a gente pode ver que exige um pouco mais de força, né? Tanto de um quanto de outro, na primeira imagem, né? Na imagem logo à esquerda. Isso. Então, tanto a menina que está deitada no chão, sustentando a perna do menino, ela tem que ter força para sustentá-lo, e o menino tem que ter força para sustentar o seu próprio corpo, só apoiando as mãos no chão, né? Seria mais a questão de uma força muscular mesmo, né, professor André? De força muscular. Então daí aqui a gente vê algumas imagens, né, de figuras que a gente vai tentar depois fazer com vocês na prática esses movimentos, né, professor André? Vamos passar para a próxima imagem. Daí olhem só, a próxima imagem ali já são movimentos onde eles estão em pé, né? Que também exige daí mais equilíbrio, né, professor André? Exatamente, né? Na primeira a gente viu que exige força, nessa segunda nós estamos vendo que exige um pouco mais de equilíbrio. Porém, na imagem logo à direita, vai exigir um pouquinho de cada, né? Sim. Tanto do equilíbrio quanto da força, que a gente pode ver que eles estão ali apoiados com os pés no chão, porém, eles têm que fazer força quando estão segurando o seu colega, né, com as mãos. Então eles estão se afastando ali um do outro, vai exigir um pouco de força e também de equilíbrio, né? Isso mesmo. Só lembrando, né, antes da gente dar continuidade aí às nossas figuras, né, às nossas pirâmides em duplos para vocês visualizarem, mas só reforçando, né, que como a gente falou, em todas as figuras acrobáticas a gente acaba usando força, equilíbrio, flexibilidade, confiança, coragem, né, professor André? Todos esses atributos. Mas é que algumas a gente ressalta mais algum, né? Um atributo a mais do que outros, né? Então por isso que a gente tá mostrando aí pra vocês. Não que você deixe de trabalhar a força, mas nessas últimas figuras a gente acaba trabalhando mais o equilíbrio, né, professor André? Isso, exatamente. Então, dando continuidade ali, vamos seguir o próximo slide, onde a gente vê ali também mais duas figuras, né? Aonde também aí a gente entra na questão do equilíbrio, né, professor André? No equilíbrio de quem está com a perna suspensa, mas também a força de quem está segurando, né? Exatamente. Então a gente trabalha esses dois atributos, né? Tanto a força quanto o equilíbrio novamente. Então nas duas imagens a gente consegue verificar logo à esquerda a moça tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né? E o monstro um pouco mais de força. Na segunda imagem, aí é um pouquinho de equilíbrio também da menina que está realizando o movimento e um pouco mais de força do menino que está dando a sustentação ou apoio para a menina que está se equilibrando. Então, como a gente vem falando, então precisa de todos esses atributos, a força, o equilíbrio, a coragem, né, para realizar todos esses movimentos, essas pirâmides aí, né? Vamos para a próxima, professora André? Vamos para a próxima. Então agora tem essas outras, né, que são as duas últimas aí, aonde a gente vê que são mais elaboradas um pouco, né, professor André? Vamos dizer assim, né? Podemos dizer assim, né, doutora Carol? Não são tão simples, né? Que nem vocês vejam ali, é a questão da força de sustentar o peso do corpo, né? Então, tanto numa imagem como na outra, né? Quem está embaixo tem que ser forte o suficiente para aguentar o peso do corpo de quem está em cima, né, professora André? Exatamente, professora Carol. Aqui exige ainda um pouco mais de força, né? De quem está na base ali da pirâmide, né? Isso mesmo. Pouco mais de coragem, um pouco mais de confiança de quem é ali o volante, no caso, né? Isso mesmo. E daí, agora, professor André, vamos dar um tempinho para vocês aí,
para vocês convidarem alguém que está com vocês aí na casa de vocês, porque como vocês viram, pra gente fazer essas figuras acrobáticas tem que ser em dupla. Exato. Não tem como fazer sozinho, né? Então a gente vai dar um tempinho para vocês convidarem alguém que está com vocês aí, pra gente realizar esses movimentos dessas figuras acrobáticas em dupla na prática. A gente também vai preparar o nosso ambiente aqui e a gente já retorna com as atividades práticas. Bom, pessoal, então, como a gente falou pra vocês, né, a gente vai fazer aí agora essas figuras acrobáticas que a gente mostrou pra vocês as imagens, a gente vai fazer na prática, a gente convida vocês também pra fazer com a gente, lembrando que é importante, né, que nem nós aqui, a gente tá no piso de carpê, nós tiramos o sapato e estamos de meia, né, pra não, até porque a gente vai ter que subir no colega, né, pra não machucar e tal, tem que fazer sem sapato, sem tênis, sem sapato, sem chinelo. Mas é importante também vocês, dependendo do piso que vocês estejam utilizando, é melhor fazer descalço do que de meia, né, professor André? Tirar a meia também, se for piso liso, né, aqui como a gente falou é carpê, então ele não escorrega, então dá pra ficar com a meia. Mas se for piso liso aí na casa de vocês, aí é bom ficar sem meia também. Isso mesmo. Vamos tentar lá? Vamos começar, professor Então André? vamos. Então a primeira um fica aqui embaixo, assim. Isso, professor André? Isso, acho que pode vir mais pra cá, professora Carol, pra gente caber no nosso espaço todo aqui. E aí, eu venho aqui. E o professor André vai levantar a perna, professor André, e vai me dar a sua perna aqui. Olha lá, eu tenho que ficar com o braço esticado e segurar a perna do professor André. E o professor André tem que sustentar, ó. Certo? Ok. Pronto, professor André, podemos descer? Aê! Vocês viram como é questão de força, né? Tanto a minha força, e o professor André também tem que ter força para conseguir sustentar. O próximo agora, professor André? Vamos pro próximo. A gente troca de lado. Então o próximo, eu vou ficar aqui. E a professora Carol vai apoiar as mãos no chão. E as pernas aqui. Nas costas. Aí. Assim, com o braço bem esticado. Exatamente. Então, como a gente falou, né? A gente tá começando aí com as figuras mais simples, mas vocês vejam que mesmo assim ela exige força muscular, né, professora? Exatamente. Então tem que Vamos pra próxima? ter força. Então a próxima, eu vou ficar aqui agachado. Professora Carol. Vou segurar na sua mão. Vou segurar nessa mão aqui, para vocês poderem me enxergar melhor, né? Então, uma perna aqui e a outra vai ficar assim, certo? Estica o braço, prof. Só que deixa eu colocar a minha perna mais pra cá, ó, pra poder aparecer, professor André, ó. Assim. Daí a gente sustenta os minutos, os segundos, né? Os minutos não, né, professora? Os minutos, o que a gente conseguir, né, professora? A gente sustenta os segundos, né? Se vocês conseguirem mais tempo aí, né? Próximo, então, agora é assim, vai juntar os pés, né? Importante segurar aqui, ó, não na mão, tá? Segurar no pulso. No punho, né? Ou no pulso. No pulso. Daí vai juntar os pés. E a gente vai pra trás. Sim? Quadril pra trás também, professora Carol. Ah, tudo pra trás, isso mesmo, sim. E aí, ó, aqui exige força e equilíbrio, né? Isso Porque se mesmo. eu não segurar a professora Carol, ela cai lá pra trás, né? Você Se não ela não pode segurar, soltar. eu caio lá pra trás também. Então a gente tem que confiar aí no colega que está realizando a atividade com você e segurar. Agora de costas, professor André. De costas, professora Carol. Então, de novo, a gente Então segura. a gente vai segurar aqui. Ah, peraí. Vamos segurar. Acho que é melhor segurar assim, professor André, na mão. Na mão, agora na mão. Aí aqui fica próximo os pés, mas não Encostado. encosta. E aí vai indo Pra para frente. Esticando o braço. Esticando o braço. Aqui também tem que sustentar. E não pode tirar o pé. Ó, a tendência é a gente tirar o pé do chão, né? Então tem que sustentar o pé no chão. Os dois pés apoiados no chão, a sola do pé toda no chão. E aí você vai inclinando o corpo todo, o pé fica no chão. E aí você segura aqui no braço, né?
as mãos aqui que vão dar sustentação para sua dupla. Isso, e olhando pra frente, né? A gente tá sempre tá olhando aí, porque a gente tá vocês, olhando pra vocês, né? Mas o ideal é sempre olhar pra frente, né? Vamos pra próxima, professor André? Vamos lá. Próxima nós vamos fazer aqui. Doutora Carol, vai pisar no meu pé. Vou pisar no seu pé. Vai apoiar no quadril. No seu pé esquerdo. No seu pé esquerdo. Direito mesmo. Opa, desculpa. Seu pé direito. Vou apoiar o meu pé direito no seu pé direito. Uhum. E daí vou segurar aqui, nas costas do professor André. E vou equilibrar a minha perna lá atrás, ó. Estica bem a perna, doutora Carol. E o braço também aqui fica esticado, certo? Ó. Isso. Aí, professor André. Agora vamos para a próxima. Já vou virar aqui de frente para você. Agora o professor André vai ficar com uma perna na frente, né? Eu também vou ficar com a perna na frente aqui e a outra lá atrás. Estica o braço, doutora Carol. Acho que dá para dar um passinho mais para trás. trás aqui Isso. para ficar o braço esticado e a perna esticada. Equilíbrio. Estica a perna lá, doutora Carol. Isso. Ó, olha! Aí. Viu? Tem que ter força para esticar a perna. Vamos para as duas últimas, professor André. Vamos lá. E as duas últimas e as mais difíceis, hein? São as mais difíceis. Doutora Carol, vamos fazer essa que eu vou deitar aqui no chão. Só sair dessa caixa aqui, né, doutora Carol? Agora eu tenho que sentar, não, eu tenho que apoiar a mão no seu joelho, né, professor André? Aqui. E o professor André tem que segurar as minhas pernas. Ó, eu não estou sentada no joelho do professor André, eu estou apoiando com as mãos. Isso, tá apoiando. Tem que ter força aí nos braços, né, Isso doutora mesmo. Carol? E Certo? segura. Vamos para a última e a mais difícil? Na hora de desmontar a pirâmide, né, tem que cuidar, porque se eu soltar as duas pernas de uma vez, a professora Carol ela vai se machucar. Isso. Nessa última pirâmide ou figura acrobática que nós vamos fazer, a gente pede para vocês fazerem próximo da parede, para a parede te ajudar aí a se equilibrar, né, e a realizar. Porque esse como movimento. tem que subir em cima do colega, né? Então a gente pede para vocês apoiarem, até para não se machucar e também não machucar o outro. E o importante também, para quem vai subir, é de pisar bem Na lombar, né? para não pisar muito no meio das costas, não machuca. É. E eu vou tentar subir, ó, eu vou tentar apoiar aqui na parede. Opa, desculpa, professor André. Tranquilo. Eu vou tentar apoiar na parede, vou ficar de costas pra vocês e depois eu vou me virar, certo? Pra eu poder me apoiar aqui. Então, ó, eu vou apoiar. Aí eu vou virar devagarinho, né? Pra não machucar as costas do professor André. E daí eu vou fazer um movimento, ó. Certo? Aí aqui eu vou pular das costas do professor André. Mas quem não quiser pular, né? Pode se apoiar na parede também para descer, né, professor André? Exatamente. E aí, o que vocês acharam das acrobacias? Vocês conseguiram realizar aí na casa de vocês? Doutora Carol, de todas as acrobacias que nós fizemos, qual foi a mais fácil de fazer, você achou? Professor André, acho que a mais fácil é aquela de segurar os braços. Que ela eu também achei que A foi de frente, porque a de costas já, não é tão fácil. Já deu um pouquinho mais de trabalho, né? É. E qual que foi a mais difícil? Ah, essa de subir, né, professor André? Essa aí tem que ter coragem, né, doutora Carol? Tem que confiar no colega que está te dando Mesmo sustentação. apoiando na parede, a gente tem que ter coragem e confiar, né, professor André? E deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Todos vocês conseguiram fazer? Teve alguma dessas figuras acrobáticas que vocês não conseguiram fazer? A gente trouxe algumas mais simples, mais básicas, para com o intuito de todo mundo conseguir fazer, né, professora Carol? Até mesmo nós, né, doutora Carol? Exatamente, só a última que era um pouquinho mais difícil, né, professora André? Exatamente. E aí, vocês tomaram todos os cuidados necessários para que ninguém se machucasse? Tá tudo ok? Todo mundo bem inteiro? Todo mundo tomou cuidado? Todo mundo cuidou do seu colega, da sua dupla? Sim. Né? E é importante também, né, professor André, se caso vocês não tiveram a possibilidade de chamar alguém aí nesse momento para realizar as figuras acrobáticas, que vocês possam fazer em outro momento também, né, professor André? Professora Carol, pode fazer outra pergunta, professora Carol? Sim.
Foi fácil confiar na sua dupla, no seu colega? Ah, foi, professor André, foi. Eu acho que o professor André, ele é uma pessoa de confiança. Menos mal, né? Menos mal, né, professora Carol? Muito bem. Então, outra indagação que nós fazemos para vocês é que outras pirâmides ou quais outras figuras acrobáticas nós podemos construir? Que tal vocês criarem algumas pirâmides ou figuras acrobáticas? Isso mesmo, né? Então a gente deixa como um desafio aí, né, professor? Isso. Então a gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né, das figuras acrobáticas, e a gente convida vocês para acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau.